Olá, esse é mais um CCMcast, o podcast onde a gente convida grandes nomes do mercado para contar histórias de estratégia, gestão, tecnologia e inovação. Hoje a gente está aqui com o Gustavo, que é o Head of Growth para o segmento de transportes e logística aqui na CCM. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado. E nós, eu e o Gustavo, temos a honra de receber aqui o Luiz Rego, que é o vice-presidente de tecnologia e sistemas da Abralog e também diretor do segmento de logística na Lobtech, que é um canal sênior especializado no segmento. Seja muito bem-vindo, Rego. Obrigado pela oportunidade. Bem-vindo. Habitualmente, como eu sempre faço, a gente começa do começo, né, Carol? A gente sempre vai do CPF para o CNPJ, Rego. Então, para abrir bem os nossos trabalhos, eu quero quero entender quem foi o Luiz Rego antes dessa trajetória, como é que tudo começou, qual é a formação, tua trajetória profissional, conta um pouco para a gente da sua jornada aí. Para conhecer bem o Luiz Rego, talvez fosse melhor conversar com o meu psicanalista. Me formei em engenheiro mecânico de produção na primeira turma do Brasil e ninguém no Brasil sabia o que era uma engenharia de produção. Então já nasci vocacionado para logística. E na época, entrei em faculdade com 17 anos, com 18, meu primeiro emprego foi piloto comercial em táxi aéreo, voava jato. Trabalhei nessa posição por 12 anos. Então, sou geminiano. O geminiano nunca faz uma coisa só por vez, faz várias coisas por vez. Na época eu dava aula em cursinho, dei aula há muito tempo em cursinho. E chegou uma hora que eu tinha que optar entre a minha profissão, o meu salário ou a minha vida, minha família, né? Eu queria casar e não daria. Daí me afastei, me casei. Daí montei uma escola de mergulho em Ribeirão Preto, ganhou por 3 anos seguidos a terceira maior escola de mergulho no Brasil, estando a 450 quilômetros do litoral mais próximo. Foi um grande sucesso, uma grande experiência de vida. E daí, nessa época, eu migrei para a logística como hoje entendido. E fundei uma empresa chamada Alces, uma empresa especializada em WMS. Trabalhei nela por 22 anos. Daí, num processo de M&A, vendi a empresa para a Senior Sistemas. Trabalhei 4 anos na Senior como diretor. Se estabeleceu uma diretoria de vertical de negócio logística na Senior, não havia. Eu fui eleito para dirigir essa nova diretoria. E a partir de abril, em janeiro, eu concluí meu ciclo na Senior. E a partir de abril eu fui para a Lobtech com essa missão de estruturar a logística num dos principais canais da Senior, alinhado com o plano estratégico da Senior, que é fortalecer a logística. Então seria razoável que um dos principais canais seguisse o mesmo caminho. É onde a gente está até hoje. Estamos semeando e começando a colher. Tá? Um processo bem curto, né? Faz pouco tempo que eu estou lá, mas a gente já colhendo bons resultados. Legal. Mais ou menos isso, o resumo. O breve resumo já é um grande resumo, né? Eu tenho 66 anos. Qualquer resumo meu deve levar uns 4 horas. Não falei nada dos meus 4 netos, meus 2 filhas. Que legal. Mas uma história longa. Rego, e nessa sua jornada aí, você teve algum mentor, alguma pessoa que você teve como referência, tanto nessa primeira etapa da sua carreira profissional, até nessa etapa que ficou mais tempo aí dentro dessa área de logística, tecnologia? Teve alguma pessoa que você... esse cara aqui fez a diferença na minha vida? Sim. Tenho um grande amigo meu, hoje um irmão meu, chama Otávio Rivelli. Ele que me trouxe para esse mercado, vamos dizer, formal de logística. Né? Hoje ele é vice-presidente de um concorrente nosso aqui no Brasil, só que ele está na Europa, né? Mas foi o cara que me inseriu e me mostrou acertos e erros como gestor de negócio e também de evolução de mercado. Porque na época, nós estamos falando isso há 25 anos atrás, a logística no Brasil era incipiente,
estava nascendo, tá? E ele vinha já com uma bagagem de Europa, onde logística já era uma realidade. Então eu consegui encurtar bastante um ciclo de aprendizagem, né? E uma rampa de aprendizagem ficou bastante reduzido. Um grande marco para mim na época, tá? E continua hoje. Sabe? Legal. É alguém que eu troco muita figurinha. É do seu relacionamento até hoje, essa pessoa? Vixe, tudo que é Natal e Réveillon, ou eu estou na França com ele, ou ele está aqui no Brasil comigo. É interessante, assim, eu e o Cauê, a gente já se conhece de uma outra experiência profissional. Só que em comum, a gente tem também uma pessoa que foi um grande mentor e é um grande amigo até hoje. E nos ensinou e até acreditou, tanto em mim quanto no Cauê, às vezes, porque nem a gente acreditava, assim, a gente vai ser gestor. E é legal quando você traz essa experiência, assim, e a gente vivencia isso, né, Cauê? A gente tem essa pessoa aí Totalmente. que tem esse papel importante nessa caminhada profissional e até pessoal, né? A gente tem muita conversa, assim, de dica de vida pessoal também. É um sensei, né? É um sensei. O nobre Cláudio Quintana. A gente trabalhou no mercado imobiliário juntos há algum tempo atrás e ele é o cara que veio fazendo esse papel de mentoria. Então, para nós, acho que para nós é engraçado. Quando eu falo para nós, quando eu olho para o lado da CCM, para todo mundo que eu conheço, que eu converso aqui, essa questão de mentoria é muito importante, né? E a gente vê, assim, como você disse, é bem isso, né? Essa pessoa para você já estava num mercado onde ela permitiu que você encurtasse caminho. Acho que para mim esse é o pitch do que é mentoria. É sobre como você encurtar caminho de uma maneira natural, produtiva, né? Quando a gente, assim, até nos antes podcast, eu já te disse isso, né? Eu tenho muito comigo de um livro que eu li, que é assim, da gente entender com quem que a gente tá e qual é o teu papel naquele momento, se você é aluno ou se você é professor, né? E aí, quando ele fala, né, a gente tava batendo um papo ali, o Rigo e o Felipe, cara, é um bate-papo onde a gente já começa a entender a cadeia logística assim, de uma maneira muito mais proveitosa, talvez, do que numa sala de aula, né? Sem menosprezar a sala de aula. Mas fica fluida a troca ali. Então, acho que a mentoria é muito, muito importante. É que num bate-papo pensando em mentoria, né, os caminhos são encurtados. Então, você vai no foco mais de resultado, mas onde a parcela do histórico é importante. A gente não precisa ser historiador, mas a gente precisa conhecer a história. Totalmente. E você se cercando de pessoas boas, que podem agregar, o resultado fica muito positivo, né? Quando você pensa o que é uma boa escola é um conjunto de bons professores. Né? O prédio físico, pouco importa. Tá? Mas o quanto que esses professores conhecem e têm capacidade de transmitir isso para você. O conhecimento. Porque pode ser, no tempo de faculdade eu tive alguns professores que eram sumidade, mas eles não tinham capacidade de transmitir. Então você ouvia algo que, nossa, isso aqui, eu não entendo a aplicabilidade disso, né? E quando a gente fala em logística vem de lógica, então é um processo evolutivo sequencial, né? E aí é a sequência do teu mentor, né? Você vai absorver, vai agregar valores teus, que são diferentes do teu mentor, e a tendência é de que a obra saia melhor do que a origem. Né? Então... É interessante sua fala, porque quando você começou nesse mercado, você disse que era um mercado incipiente, e essa pessoa que você mencionou veio de um mercado que já estava ali muito já na frente do mercado brasileiro, do mercado europeu, né? Então, assim, até os tombos que às vezes essa pessoa levou, ela nessa mentoria ela te coloca de um jeito que você não precisa cair novamente do jeito que ele caiu. Então, os buracos que ele passou na pista, ele te ensina a desviar desses buracos, usa essa analogia assim, né? Você imagina que na época que eu comecei, eu vendia WMS. Primeira pergunta era, o que é WMS? Warehouse Management System. O que é warehouse? Porque aqui no Brasil se falava galpão. Tá? Então isso era uma dificuldade, né? Então, não se conhecia o produto, não havia o mercado de logística estava começando, tanto é que ainda hoje você ouve muitas pessoas confundirem transporte com logística. Né?
O cara vai organizar uma viagem de férias com a família, vai para a praia, precisamos organizar nossa logística. Oi? Isso não é logística, cara. Então, ainda hoje tem essa dificuldade, né? Mas na época também, a gente não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Não existia internet. Eu me sinto um dinossauro quando eu falo qual era a realidade que eu vivia na época e que é hoje. Naquela época, eu ia visitar uma empresa, um lead, para eu fazer uma apresentação, eu tinha que levar uma estação, um workstation, um computador, mais um projetor, mais um monte de papel. Não existia mochila, não se usava mochila, então tinha que pôr isso em mala, tinha que levar um funcionário ou dois para ficar carregando esse monte de equipamento. Um inferno. E você meio que pregava no deserto, porque o interlocutor teu não tinha a menor experiência, a menor vivência do mercado. E por que eu estou conversando com esse cara? O que ele está trazendo? E quando você compara com a realidade hoje, hoje o nível de informação, qualquer movimento, qualquer coisa que está acontecendo em qualquer local do mundo é simultâneo. É online, né? Então hoje a vida ficou mais fácil. Para essa moçada que está entrando em logística ou que está entrando em vendas, de modo geral, o caminho não é que está feita a terraplanagem, está asfaltado com asfalto de menor qualidade. Na época a gente pegou muito buraco, tá? Era a estrada de chão. E nessa época, Rigo, como é que foi? Ali teve... Quando é que você viu que esse negócio falou, poxa, tem dinheiro aqui, tem oportunidade aqui? Quando foi que você percebeu isso? De que maneira que você organizou isso na sua cabeça? Bom, primeiro porque eu vivia a necessidade de logística na atividade de piloto. É bom ter combustível previsto para a rota, é bom ter os aeroportos já prevendo a minha chegada, é bom ter hotel para mim, que eu vou dormir na cidade, eu não sei quando eu volto. Então tinha todo um preparo logístico. A partir daí, quando eu fui trabalhar com mergulho, aí eu tive que, como instrutor de mergulho, eu era responsável pela embarcação, enquanto piloto eu era responsável pelo avião. Mas todos os processos são muito bem desenhados, existem ritos para todos os processos. Você hoje, quando embarca no avião, seja a companhia que for, o piloto, ao ligar as turbinas, ligar os motores, ele tem todo um checklist a cumprir. Mesmo que ele tenha 30 mil horas de voo, ele tem que ler aquilo. Tá? Do mesmo jeito que você, como passageiro, não está tendo acesso na cabine de comando, mas você tem acesso à cabine de passageiros, você vê que a chefe de equipe das comissárias, ela lê um rito. Olha, a máscara vai cair aqui, prenda o cinto assim, em caso de emergência, iluminação. Ela lê para ter certeza que ela não vai esquecer de falar algum item crítico. Tá? Então, isso, quando você pensa no avião, o processo está muito bem desenhado. Quando você pensa num barco, eu tô colocando ali várias pessoas que vão... A gente fazia viagem, por exemplo, para Noronha, ficava uma semana embarcado. Então não pode faltar água, não pode faltar comida, tem como reabastecer meus cilindros de mergulho. Eu tenho que contar com o humor de todas as pessoas lá. Eu estou com filha menor de idade, de pessoas renomadas da cidade de origem. Né? Eu tenho que garantir um monte de coisa, clima, tudo, clima... O ambiente ali dentro. Né? E a gente ainda tem que contar com a diversidade que a gente não tem controle. Uma mudança climática, por exemplo. Então isso é viver logística. Então aí eu sempre sentia a importância e a relevância de logística, até por conta da minha formação acadêmica. Uma vez, daí a segunda pergunta, né, a principal, né, onde que eu senti que tem dinheiro aí? Né? Aonde tem produto tem preço. Então ele traz atrelado um rastro de oportunidades financeiras, né? E sabendo que logística é uma forma fantástica de você reduzir custo, grandes volumes, grandes custos, então muito dinheiro na mesa, né? A gente só quer uma fatia desse bolo, mas é um bolo que tem bastante fatia. E assim, nesse início da sua carreira, assim, o que você entende que era um dos maiores desafios que você teve, assim, e como é que você superou esses desafios que você viu os mais latentes ali no começo? Talvez o principal desafio era a falta de cultura do Brasil para a logística, a falta de conhecimento, a falta de percepção da importância, da relevância de logística. Não havia esse conceito. Então havia que se criar mercado.
Essa aprendizagem me acompanha até hoje. Então, provavelmente mais para frente a gente vai estar falando alguma coisa aí de associações, né, que eu faço parte, né, em busca dessa constante melhoria, maturidade do mercado, né? Isso foi um grande desafio. Tivemos grandes desafios tecnológicos. Volto a te dizer, não existia internet. As instalações eram todas locais, eram primes. Tá? Tinha vantagem na época que não existia hacker. Tá? Mas você tinha uma dependência assim, da TI violentamente, uma resistência muito grande da TI, porque a gente demandava da TI requerimentos que a TI não sabia como atender. Então, seja do ponto de vista tecnológico, seja também questão de conhecimento, de quilometragem. Não tinham quilometragem. Eu acho que foram os dois principais desafios. Tá? Mercado e a TI. Porque a TI, em logística, a TI sempre é o braço direito. Sim. Não existe como você automatizar uma logística sem o apoio da TI, sem apoio de infra. Tá? E hoje nós, literalmente, estamos no céu com cloud. Tá? Mas cloud é algo muito recente. Sim. E ainda temos muitas empresas perguntando, mas por que cloud? Eu quero ver meu servidor, eu preciso encontrar tem grandes meu players servidor. aí que ainda tem esse modelo. Né? Há menos de 30 dias, um grande operador logístico, uma empresa de renome dentro do Brasil, teve 265 servidores invadidos no mesmo instante por um hacker. Tudo criptografado. Por que você não está em cloud? E assim, só para fazer também um adendo, que acho que a gente, como você colocou a Alces no mercado, quer dizer, foi um filho seu, né? Você concebeu e cresceu e aí ele foi comercializado para sênior, né? Você fez um êxito muito bem sucedido. Mas só voltando aqui na Alces um ponto, quando é que a Alces foi... Quando você colocou a Alces no mercado? Com o nome Alces em 99. Você que criou... O negócio começou, na verdade, começou em 90. Sim. Eu tinha uma empresa pequena, bem pequena, de software, e a gente foi adquirido por uma empresa alemã, que era o principal parceiro de negócio, o principal canal da SAP na Europa, o maior vendedor de SAP, implantador. Precisava abrir o capital na Bolsa de Frankfurt, precisava ter um crescimento desafiador. Então, foram para uma globalização. Precisavam entrar no Brasil e não entendiam nada do Brasil. Do Brasil, o que se conhecia era Pelé. Então, daí, nós fomos adquiridos, fizemos um processo de localização do produto aqui no Brasil, com uma dificuldade, eu não tinha ninguém no time falando alemão, toda a documentação que eu tinha do produto era em alemão. Tivemos que traduzir isso para português. Mais do que traduzir, localizar o produto. Tá? Localizar, estamos falando unidades de medida, estamos falando em questão de nota fiscal, de peso de balança, excesso em balança, algo que na Alemanha não existe, mas aqui era e é realidade. Né? Então, isso foi um grande desafio. Né? E daí, em 99, a gente passou a chamar a empresa de Alces, tá? Um nome que desindexasse, despregasse da Europa, porque essa empresa tinha já muita visibilidade no mercado e eu não queria que o Brasil enxergasse que os meus preços eram compatíveis com a SAP, tá? Porque eu ficaria fora, excluído do mercado. Então conseguimos fazer esse trabalho, basicamente um trabalho forte de brand, tá? Despregar a gente da origem e vida que segue, mas ao mesmo tempo eu não podia romper o cordão umbilical, porque eu estava falando de um software que já vinha, na época, com 20 anos de vida. Sim. Tá? Eu não podia abrir mão disso. Né? Então foi um desafio aí mais, eu acho que de marketing, do que qualquer outra ação. Legal. Grandes desafios, né? Rigo, putz, eu fico... Quando você fala, eu ouvi um podcast onde um
CEO de uma companhia de software brasileira, também contou essa história muito parecida com a sua. Ele falou, cara, quando eu ia fazer apresentação, eu tinha que levar um workstation, tinha que levar... Então, acho que assim, essa questão tecnológica foi um grande desafio, porque talvez o que você já estava olhando de produto, o mercado de tecnologia precisava avançar para você conseguir acoplar adequadamente aquilo e extrair o maior valor possível. Também indo ao encontro disso, me corrija se eu estiver falando besteira, que estou tentando fazer um apanhado das coisas aqui para levar a gente para a próxima pergunta. Então, você tinha esse desafio de tech, você teve esse desafio também de aculturamento do mercado brasileiro com logística, né? Porque como você já tinha tido ali um mentor de um mercado que é o europeu, onde as coisas já aconteciam e tudo mais, acho que até para você conseguir fazer o depara, né? De pegar aquilo que estava lá e aterrissar aqui, acho que requer muito... educar o mercado, educar o cliente, isso é uma coisa que nem todo mundo está disposto, porque leva tempo e gasta-se uma energia mental muito grande também, né? Imagino. E também desconfortável pra caramba. Quem fez isso muito bem, inclusive, foi a RD Station, né? Mas é um capítulo para outro, mas acho que em certa medida, talvez é o que a gente tem assim, talvez uma proxy entre o que ele fez para aculturar o mercado, igual a RD Station que tinha que aculturar o mercado, o que é inbound marketing e tal, e ele já lá atrás fazendo isso só numa seara diferente, que é de aculturar boas práticas de gestão de logística mesmo, né? E a gente não... Realmente, ele foi crescendo, fazendo com que isso acontecesse aqui dentro. Acho que o próprio Alces, durante o tempo do software, ajudou até a criar essa cultura por meio da digitalização de processos que eram maduros, né? Que era o que você já via e conseguia colocar. Ô Cauê, tecnologia, ela não se suporta por si. Sim. Ela precisa de um detalhe chamado pessoas. O grande desafio, o maior desafio que eu trabalhei esses anos todos e trabalho até hoje, é na questão de formação de time, de pessoas. O Rego sozinho não teria feito nada. Talvez a sorte que eu tive, ou competência, foi de conseguir montar um time com identidade. Um time com os mesmos objetivos, os mesmos valores. Porque daí você consegue manobrar melhor esse time conduzir. Agora há pouco você me falou que a Alces para mim é como se fosse um filho. Não foi. Tá? Nunca foi. Eu tenho filhos. Tá? Eu tenho 2 filhas. Não fui eu quem escolheu o marido delas. Não fui eu quem determinei que cada uma me daria 2 netos. Não. A gente não tem controle. Eu faria uma analogia que construir uma empresa é como construir uma casa. Você aprova o projeto, você paga pela obra, você escolhe os materiais de acabamento que vão ser utilizados na tua casa, você tem total domínio. Isso é construção. Mesmo assim, quando você constrói uma casa, de vez em quando você tem um percalço lá, porque o pedreiro atrasou, o encanador faltou não veio, a obra, faltou material, faltou alguma coisa, né? Atrasou, então esse é o desafio do dia a dia de uma construção, né? Legal. Mas quando vamos dizer, a arte, eu acho que não é a da Alces, qualquer empresa que seja bem sucedida, é aquela empresa que consegue administrar os talentos. Eu nunca tive funcionário. Eu sempre tive talento. Da minha colaboradora que fazia café, ela não fazia café, ela fazia o melhor café. Que legal. Cara. Então, o meu time sempre foi o melhor. E isso te ajuda no convencimento do mercado. O mercado que está aprendendo, ele está conversando com talentos que têm domínio da informação. E aí você conquista a confiança. Porque sem confiança não tem negócio. Que legal. De êxito não tem negócio. Assim, muito legal. Eu bebo dessa fonte, assim, também, vamos dizer, né? Eu acho que sozinho você vai até rápido, né? Tem uma frase famosa, né? Mas você quer ir mais adiante, aí você tem que ir com um time, você tem que ir com mais pessoas, né? E outra, o que você falou do talento, de você ter um time qualificado e tal, é o desafio nosso do dia a dia enquanto liderança também. Porque assim, ó, por mais que um resultado é responsabilidade do líder, né? A gente precisa das pessoas para entregar esse resultado.
E se a gente tem um time que não é um time tão qualificado assim, é responsabilidade também do líder qualificar esse time. Você tá entendendo? Então, tipo assim, se eu contratei e de repente essa pessoa não estava dentro da expectativa que eu tinha nessa contratação, eu tenho que tentar feedback, orientar e tal, para que essa pessoa chegue no nível que a empresa ou que o líder espera que essa pessoa tenha. Então, assim, às vezes a gente coloca muito culpas, que às vezes a culpa é do líder, é de quem está tocando. E você deve se deparar com algum desafio desse, tipo assim, tem uma empresa que eu criei, um software e tal, igual você falou, o controle disso é seu. A obra da empresa, de construir, subir a casa e tal, por mais que às vezes vai faltar tijolo ali, por mais que às vezes o mestre de obra, a pessoa que está ali responsável por uma etapa dessa obra não está bem, não foi trabalhar e tal, mas o controle disso é seu e a responsabilidade desse resultado é sua também. Então, a gente tem que ter quanto liderança, é o que eu tenho nessa constante aprendizado já tem alguns anos também que eu sento nessa cadeira de gestão, e eu tenho refletido nisso, tipo assim, tá, mas qual é a minha responsabilidade? É só o resultado? Ou ter meios, processos, pessoas e até sistema ali para eu chegar nesse resultado? Então, às vezes a gente tem uma postura de, peraí, eu não bati a meta porque aquele cidadão ali não entregou, ou porque meu time não está tão forte assim. A culpa é minha não ter batido a meta. O que eu fiz? Porque eu identifiquei lá atrás que o Cauê não estava desempenhando uma maneira legal ali para subir a parede ali, para vir depois fazer ali um reboco, para vir o pintor e passar ali direitinho a pintura para ficar lisinha a parede. Eu, quanto líder, eu tenho que fazer essa supervisão ali para saber se a parede que o Cauê está subindo é uma parede que vai conseguir fazer esse acabamento legal. Então, tipo assim, a gente tem essa responsabilidade, né? Seguindo nessa analogia, já que estamos falando de construção civil, apesar do nosso tema ser logística... Você que puxou. Se você como dono da obra, se você não visita a obra, você só vai perceber o defeito depois de concluir a obra. Aí já foi. Aí você tem que derrubar, reconstruir. Eu entendo, a vida inteira eu trabalhei com grandes líderes, né? E eu não cobrava resultado. O resultado, ele vem por decorrência. Eu cobrava ação proativa do líder. Legal. Você tem, como líder, você tem que interferir o mais breve possível com o olho no resultado previsto, mas não lastimar ou comemorar o resultado atingido. Eu fico meio surpreso em algumas organizações que eu encontro comemoração porque metas foram batidas, aquela alegria toda. Opa, mas foi um imprevisto bater meta? Foi um acidente bater meta? Legal. Desculpa, bater meta é decorrência. O que foi feito para se bater meta? Porque se foi acidental, cuidado, mês que vem pode não ocorrer acidente de novo. Foi surpresa, né? Então, o líder ele precisa estar muito próximo dos liderados. Não é comer churrasco junto, não é isso. É estar de olho nas dificuldades, nas facilidades. O que você, como líder, pode prover para o teu colaborador para que ele tenha o atingimento dele. Porque o teu resultado como líder é a somatória do resultado dos teus liderados. Claro. Tá? E se você ali não está próximo, você pode não ter percepção, não ter leitura de um desalinhamento, de uma desconjunção entre um liderado e outro, e de repente começar a minar a força do time. E daí você começa a depender de fatores aleatórios, exógenos, você começa a depender de uma situação outlier, totalmente imprevisto. Vamos comemorar que vendemos um projeto outlier. Nossa, batemos a meta do ano. O ano que vem, temos esse outro outlier? O que nós construímos para o ano que vem? Esse que eu acho que é o desafio grande do líder e que é bastante desafiador, porque você entra num ciclo de melhoria continuada e aqui saindo da obra e trazendo para a logística bem aplicada é um processo intermitente e infinito de melhoria continuada. Hoje tem que ser melhor do que ontem. E o que nós vamos fazer amanhã para ser melhor do que hoje? Mas eu pensar hoje, não amanhã, pensar como será o novo hoje. Isso já foi mapeado antes, né? Legal. Então, eu acho que dá uma dinâmica muito legal. E isso não é discurso motivacional. Não. Né? O líder
ele não pode mais ser chefe. Isso já ficou há muito tempo. O líder ele tem que estar tomando a temperatura do liderado. Ele tem que saber tudo que está impactando o liderado, porque às vezes é um problema familiar do colaborador, o cara baixou a produtividade, ele não está no momento bom, ou qualquer outro fator que transcende o ambiente de trabalho, mas interfere no ambiente de trabalho. Né? E se estiver longe, vai ficar triste que não bateu mesmo. E assim, puxando um gancho essa primeira fala sua, de ação, às vezes a gente fica naquela, é a ação do departamento de marketing, é a ação do comercial. Eu vi ontem até uma palestra que eu estava assistindo, que o rapaz fala assim, a ação ela tem CPF. A ação não é do marketing, a ação não é do comercial. A ação é de quem que está responsável por entregar aquela ação. Seja, sei lá, vamos dizer assim, nosso cenário aqui. Um vendedor tem que fazer 30 ligações por dia. É uma ação que ele tem que entregar. Não é ação do comercial. Não é ação do marketing. Com essa ação, o resultado é o quê? Agendar um número X de reuniões para ele atender esse cliente, apresentar uma solução dentro da área de logística, a gente tem aqui tecnologia e tal, não sei o quê. Mas a ação, ela não é do time do growth, ela não é do time de marketing, ela não é do TI. A ação, ela tem que estar bem definida ali para que eu tenho que fazer essa ação e qual é o resultado que eu tenho que fazer. Para que uma meta atingida não seja surpresa. Ou para que o não atingimento da meta não seja também tipo assim, nossa, não bateu uma meta. Mas eu sei por que eu não bati a meta. Porque eu tenho lá um número mínimo que eu tinha que ter de ação, não foi cumprido, e por isso não cheguei num resultado que era a meta. Aí o que eu vou fazer para o próximo mês? Dobrar esse meu resultado, ação, né, que eu teria nesse mês, porque eu fiquei devendo no mês passado. Então, esse é o jogo nosso, entendeu? De sobrevisão. A gente, enquanto ser humano, a gente gosta de tratar bem, de botar bastante foco, bastante brilho nos nossos sucessos. E a gente esquece os fracassos. Você, como executivo, um executivo de venda, na minha leitura, ele deveria, ao final do mês, analisar, no início do mês subsequente, analisando o mês passado, num resumo do mês, mas isso deveria ser feito semanalmente, uma análise das vitórias, os ganhos, os win, tá? Mas botar muito mais energia para analisar o loss. Sim. Por que eu perdi? Sim. Porque a partir daí você tem uma evidência de aonde você tem potencial para melhorar. Sim. No tempo que eu dava aula, que eu era moleque, era novo, eu chegava num cursinho, ia dar aula, daí eu via a turma que estava pelo 5º, 6º ano tentando passar no vestibular de medicina da USP. E daí você olhava para as meninas que estavam lá na turma do gargarejo, nas primeiras filas, você espirrava, a menina anotava, você tossia, a menina anotava, ela não perdia nenhum movimento. Daí eu falava para ela, com que frequência você estuda física, você estuda química ou matemática? Ah, não, isso é ruim, não gosto. Eu estudo muito biologia e tal. Você e todo mundo que está buscando a mesma vaga. Você tem que buscar melhoria onde você é fraco. Tá? Porque na mesma cesta que você está buscando a fruta, todos que estão competindo contigo estão ali. Tá? Qual é o outro elemento que você precisa buscar? Que eram ciências exatas, matérias da área de exatas, que a princípio o médico não é vocacionado a ser um apreciador de física, de matemática, não faz parte do métier do médico. Tá? Mas faz parte sim de uma visão mais holística da formação dele como pessoa, para que ele possa suportar uma prova dessa. Quando você pega um bom vendedor, é muito mais do que só técnica de venda. A gente sabe que venda é uma ciência, né? Mas quilometragem faz diferença. Sim. Frustrações fazem diferença. Acertos fazem diferença. Né? Então tudo isso tem que ser compilado, batido no liquidificador, não passa no filtro para tirar alguma coisa que ficou lá que não deveria estar, e vida que segue. Hoje, você falar de uma reunião de vendas, por exemplo, com o teu gerente de vendas ou o teu diretor de vendas numa convenção de vendas, ok, você vai tirar frutos dali, mas eu acho que uma ação mais efetiva de um DPO, de um departamento de pessoas, de organização, te constrói mais, te
te dá não o esqueleto. Esqueleto é a tua atividade do dia a dia, tá? Mas ele te dá, é o protetor solar que você está passando no teu corpo e que, aos olhos do teu interlocutor, é o que ele enxerga. Eu estou conversando contigo, não estou enxergando teu esqueleto, mas eu estou enxergando teu cabelo, se você passou um shampoo, se você fez a barba, não fez a barba, é o que é mais visível, né? E aí o relacionamento é fundamental. E você encontra ainda muitas pessoas que se posicionam num cargo de C-level, de dono da empresa, que são pessoas intangíveis. Então, como se a empresa fosse algo já concebido, fechado com vida própria, que não precisa de interferência. É um motor diesel estacionário. Desde que tenha combustível, ele vai ficar gerando energia lá no gerador do teu prédio. Não, não é assim. Entendi. Eu entendo que não. Você tem que estar realmente, como líder, você tem que estar o tempo todo provendo o que o teu colaborador precisa, mas com olho no que mais você está tendo leitura de que pode faltar para essa pessoa. É um curso de inglês? Talvez. Tá? Patrocinar uma viagem desse cara para um evento internacional de tecnologia, de cloud, de cybersecurity. O que é que você vai agregar para esse cara para que de forma mais intangível, tá? Mas por osmose, ele assimile e traga valor para a atividade dele do dia a dia. É um processo de construção. Por isso que eu usei a analogia de casa. É construção o tempo todo, o tempo todo. É jardim, você tem que ir lá regar a plantinha, senão ela morre. Essa analogia é muito boa. Até assim, aplicar melhor os recursos que você tem para construir uma casa. Às vezes tem uma verba... E que muitas vezes são finitos. São recursos finitos. E que completamente, como você muito bem colocou, eu estou muito acostumado com essa analogia do filho, né? Até porque a maior parte das pessoas que eu escuto, diferente de você, diz, não, porque era meu filho, você tem todo um apego sentimental. Eu me lembro uma vez... Esse cara sofre no M&A. Ele vende a empresa, ele entra em depressão. Esse era um período sabático. Foi exatamente o que você me disse, né? Falou, cara, para mim foi muito diferente, porque assim, totalmente diferente. É uma coisa na qual você está planejando ali, quer dizer, uma sequência de eventos, como é uma obra de etapas, com uma quantidade de materiais, de insumos e um início, meio e fim. Talvez isso para você foi ficando claro ao longo do caminho. Agora, tudo aquilo que você estava dizendo nessas suas últimas falas, deixa muito claro para mim que, assim, eu vejo muita gente menosprezar hoje a intuição, né? E sempre, eu acho que isso tudo é natural do ser humano. Quando tem uma coisa nova, a gente acha que ela mata o que tinha antes. Então, assim, agora é a era dos dados, então pega tudo que você tinha de intuição e joga fora. Nada vem, eu não acredito que nada vem para... Poucas são as coisas que vêm para matar o que já havia. Elas vão se integrando e não se excluindo. Eu digo isso porque quando você estava nessas suas falas, eu fui prestando muita atenção como você tem essa leitura de sinais, que ficou muito clara na gestão, quando você falou de gestão, quando você falou de gente, até porque negócios são pessoas, então quem não entende de gente não entende de negócio, na minha visão. E assim, você trouxe uma leitura muito clara de que você consegue, né, talvez a tua intuição para tomar algumas decisões sobre gente, sobre gestão, sobre movimentos de negócios, aí, sobre vendas, você falou muito do in-loss, já esteja, quando você falou, precisa de quilômetro rodado. Você disse isso porque... É uma pergunta agora, né? Você disse isso porque, para você, essa precisa de quilômetro rodado, porque você vai identificando esse conjunto de sinais com mais quilômetros rodados, então você consegue tomar melhores decisões? Foi mais ou menos por isso que você colocou isso? Sim, porque quilômetros rodados é um neologismo para experiência, expertise. E você, o que difere a gente de softwares que a gente vende, de ambientes que a gente hospeda o software, não é exatamente pessoas, mas sentidos que as pessoas têm e que máquina não tem, tecnologia não tem. Então, percepções. Você falou em intuição, né? Eu sempre me cerquei muito de mulher na minha equipe. Isso é legal. Né? Eu entendo que a pior espécie humana que tem é o racista. Sim. A segunda pior espécie é o misógino. Tá? Esse é um perfeito idiota. Porque a mulher, ela traz, pela condição dela de ser mulher,
ela agrega muito valor a qualquer empresa, qualquer processo. A gente lembra que a mamãe da gente, a vovó da gente, né, especialmente, era show na cozinha, né? E a gente não consegue. Eu tenho como hobby cozinhar. Eu não consigo fazer pratos que minha avó fazia. E nunca vai conseguir. Não vou. E não adianta ler receita. Não. Então, você, quando você fala de intuição, quem mais entende, quem mais transita bem com intuição é mulher. Então, se você se cerca de mulher e ouve a mulher, acredita na intuição, ela interfere muito. E daí você vai começar a entender que inteligência artificial não substitui intuição, não substitui percepção. Isso é humano, né? Todos nós estamos agora numa vida pós-Covid que a gente praticamente não vive mais sem um Teams, um WhatsApp, a gente não vive sem um Google Meet, né? Mas, cara, todos nós fazemos muitas reuniões desse tipo, elas nunca chegam no mesmo nível de uma reunião presencial. Jamais. Falam muito isso. Você enxerga olhares, você enxerga comportamentos. Pega na mão, olha no olho, é diferente. Sorrisos, o que isso quer dizer, né? Então, isso é isso que eu quero te dizer. É realmente uma somatória. E aí eu acho que é muito difícil você pegar uma pessoa, não que não ocorra, eu não conheço, uma pessoa com 20 anos, 21 anos, que já viveu tudo isso, não teve tempo. Teve pista. São experiências que precisam de tempo para ser vivido. E outra, às vezes a gente, eu faço, para mim, assim, tempo e vivência. Por que às vezes o cara fala, você fala, poxa, mas o cara às vezes não tem tanto tempo, mas ele teve N vivências. Legal, mas para mim, você sedimenta, você cristaliza conhecimento, não é só pela vivência. É quando você se permite refletir o que aquela vivência também simbolizou, que significou, o que foi aquilo, né? Porque às vezes a gente está tão ligado no piloto automático, você tem uma série de vivências, mas você não medita sobre elas. Então, para mim, você não constrói sabedoria em cima disso tudo, né? Até a próxima pergunta que está aqui para eu te fazer, que é assim, se teve algum momento, eu não sei, que você parou para identificar, que teve um estalo, assim, você falou, pô, agora realmente teve um momento na minha vida que foi um divisor de águas, né? Que eu entendo na minha vida como profissional, que teve aqui um divisor de águas, que eu fui capaz de, sei lá, se foi um momento em que essas leituras se fizeram claras, né? Se houve um momento e se houve, qual foi? Houve. Quando, em determinado momento, eu era diretor comercial na Alces, e o Otávio, que eu citei há pouco como referência para mim, ele era meu CEO. E por problemas de saúde da família, que morava na Europa, ele tomou a decisão de ter que voltar para a Europa. A esposa dele era minha diretora de produto e os dois iam embora. Não. E daí eu me alinhei com a minha esposa, que na época ela era minha gerente comercial, Alessandra. Ela hoje é gerente nacional de vendas de agronegócio para a Sênior. Um fenômeno. É mesmo? É alguém que vocês precisam conversar. Com certeza. Nossa, é aquela assim que... de venda, é um caso raro de unanimidade. Não é venda. Venda é o resultado. É alguém de relacionamento, assim, ponto fora da curva, tá? Que legal. E nessa época eu cheguei para a Alessandra, ela chama Alessandra Balbo do Cico, tá? E eu cheguei para ela e falei, Lê, daqui em diante somos nós, tá? Então eu estava perdendo fisicamente o apoio, estava sendo rompido o meu cordão umbilical com quem havia me ajudado a montar tudo aquilo. Sim. Tá? Então estava perdendo um braço. E a gente teve, graças a Deus, com apoio, né, com essa soma de energia, a gente conseguiu sair do outro lado bem. Você, quando colocou agora há pouco, você precisa, né, antes dessa última pergunta, você precisa incrementar ainda, você precisa ter uma humildade intelectual
para se reinventar. Sim. Eu não acredito que isso seja tão bom que eu não possa melhorar. Se você tiver essa postura, você não tem humildade intelectual e você não fica predisposto a estudar, pesquisar e se reinventar. A gente costuma falar, a nossa empresa é cíclica, né? Estou sempre reinventando a empresa. E você está se reinventando? Sim. Ou a tua empresa vai ficar tão mais moderna que você vai ficar obsoleto para a tua empresa? Uhum. Isso é algo para qualquer executivo de mercado pensar. Sim. Tá? O dono da empresa, como fundador, aquilo é um patrimônio dele, ninguém vai movimentar. No máximo, tira-se de uma posição executiva, coloca-se numa posição de conselho, né? Sai da operação, mas continua sendo definidor de macros processos da empresa. Mas o executivo de mercado, é bom ele estar bem upgrade com a empresa, com a dinâmica da empresa, para que a empresa não fique mais jovem do que ele. Sim. E daí é a dificuldade quando você vê algumas pessoas que têm muita dificuldade no relacionamento com o filho. Porque o filho ou o neto fala alguma coisa que ele não tem capacidade de processar aquilo e o que quer dizer aquilo. E você vê muitos avós ou vovozinhas que, na verdade, você põe junto com o moleque, parece que é colega de escola. Fala exatamente a mesma linguagem. Né? Isso faz diferença, essa proximidade. Né? Conectado com novas realidades. Né? A gente vende conexão de softwares, né? Integração. E às vezes dentro de casa mesmo você não faz essa conexão. Né? Lembrando que todo o negócio teu feito, seja uma venda ou seja sustentação de um cliente, é CPF falando com CPF. Sim. O CNPJ, ele só fala com o CNPJ na emissão de uma fatura e no pagamento da fatura. O dia a dia são pessoas. CPF. Não tem CNPJ conversando com CNPJ. Isso é legal, assim, eu acho que a minha experiência aqui na empresa foi uma experiência nova que eu tive com essa nossa relação da venda, que a gente fala de uma venda B2B, né? Que é business to business, né? Então, tipo assim, para mim no começo eu falei, tá, beleza, B2B e tal, não sei o quê. Só que quando eu comecei a mergulhar ali nessa experiência e eu percebi que não é B2B, a gente até brinca, é P2P, né? Na verdade é pessoa para pessoa do mesmo jeito. É CPF, quem decide é um CPF que responde para um CNPJ. Mas assim, isso você trouxe lá atrás do relacionamento, de toda essa construção, a reunião presencial, isso eu trouxe muito para cá, assim, de conversa que eu tive com o Cauê e tal. Pós-pandemia, a gente ficou numa zona de conforto da questão da tecnologia. Reunião, pro meeting, pro remoto e tal. Questão de custo, tudo, comodidade, era bem melhor fazer uma reunião com uma empresa lá de, sei lá, Recife, aqui de Ribeirão, e a gente marca um horário, entra, todo mundo se fala e tal, fechou uma hora, acabou. O negócio é tão esquisito que a reunião ela já entra com a data para começar e uma data para acabar. Isso também já fiquei, eu achei isso meio estranho. E aí, quando a gente começou a mudar um pouco esse cenário e visitar as empresas, né, para conhecer as pessoas que estão na empresa e sentar numa mesa com o diretor de uma grande empresa, ou um titular, ou um gestor ali e tal, a relação muda demais. Que primeiro a gente marca o início da reunião, não tem hora para acabar. Para otimizar a sua visita. Você sai daqui, você pega um avião, você vai lá para o sul, para o norte, e aí você chega lá, você tem um momento, uma manhã com o cara. Então, tipo assim, isso já dá essa mudança na realidade dessa relação. E quando você entende que são pessoas que estão ali por trás, são CPF, tal, que sangra, que chora, que tem as mesmas questões que você tem, essa não é B2B mais, você fica naquela, tipo, não, eu tenho que me relacionar com uma pessoa que está ali, não é uma empresa que está ali. No final das contas é isso. Então, esse cenário de trazer, como você disse, reuniões presenciais, a gente virou um pouco esse jogo, a gente viu que... E outra, quando você vai lá para falar de negócio, você fala 80% do tempo sobre outras coisas que não estão envolvidas com o negócio. A amenidade ali da vida da pessoa que está conversando, a experiência... Mais ou menos essa conversa que a gente teve aqui, uma jornada, como é que foi. Porque às vezes é a primeira vez que você está presencial com essa pessoa que está lá. Um titular de uma empresa, entendeu? E imagina o quanto você perde de oportunidade de rapport quando você faz uma hora para acabar. Uma remota. É frio total. E um detalhe também, né? Os produtos que a gente vende, os serviços que a gente vende,
Nós estamos falando de inteligência. Nós estamos falando de algo muito íntimo, será muito íntimo do nosso cliente, ou já é algo muito íntimo do nosso cliente. Quando você pensa em negócio, o B2B, né, CNPJ contra CNPJ, normalmente o grande definidor de quem ganha essa brincadeira é preço. O cara compra do menor preço. Essa venda é ruim. É ruim para você que vendeu e é ruim para quem comprou. O cara fica feliz naquela hora, pagar mais barato. Você vai se arrepender. Lá na frente. Tá? E quando você pensa no negócio pessoas a pessoa falando com pessoa, existe um negócio que é confiança estabelecida. Uhum. E quando você tem um negócio que é confiança, eu nasci em 58, na época que eu era moleque, se falava muito, eu sou gaúcho, se falava muito no Rio Grande do Sul, é um negócio feito no fio do bigode. Fio do bigode. Não precisava ter um contrato. Assinar Hoje, quando você tem uma cláusula de NDA, quando você tem uma cláusula LGPD, alguma coisa assim, isso pode cair no teu jurídico e ficar lá uma semana, 10 dias em análise. É verdade. Porque não existe confiança, existe temor. E isso normalmente é fruto de um distanciamento já na fase da negociação. Né? É verdade. Ô, Rego, trazendo aqui para, vamos dizer assim, tem uma pauta, mas a gente às vezes foge da pauta porque o assunto fica muito... A pauta é um norte, né? Mas retomando aqui essa E vocês perderam tempo batendo essa pauta comigo antes, que eu tinha certeza que não ia seguir. Mas... Você já viveu esse fenômeno em algum outro episódio? Você tem uma pauta, você nem usar aqui? Não, assim, no CCMcast a gente tem a pauta como um norte, mas eu digo muito uma coisa que eu aprendi, que assim, o processo tem que servir o negócio. O negócio não vai servir o processo. Então, este negócio aqui é um negócio sobre produzir bons conteúdos. Para mim, são boas histórias, são boas reflexões. A pauta vai servir para a gente nortear por onde a gente conduz, mas ela não deve, ela não é um negócio, ela é um processo. Porque senão vira uma bagunça também. Logística. Em náutica, né? Eu sou mestre amador, em náutica e em aviação tem uma regra básica. Deu pau na bússola, casa caiu, tá? Para qualquer lugar que você for, você está no rumo certo. Você não tem rumo. Para onde for, né? E a pauta te dá, é a tua bússola. Vai lá, sai. Seguindo aqui, o que você acha que foi a sua maior recompensa que você teve nessa sua longa jornada aí, e enfrentando todos esses desafios que você enfrentou? O que você, assim, julga assim, nossa, essa foi uma recompensa que realmente valeu demais? Não foi dinheiro. Não foi dinheiro. Eu nunca trabalhei por dinheiro. Eu sempre trabalhei por crer no meu objetivo. E daí eu sempre entendi que o dinheiro seria a decorrência disso. O grande legado que eu tenho hoje, a grande recompensa que eu tenho hoje, é o nível de relacionamento que eu tenho. Com funcionários, ex-funcionários, com clientes, ex-clientes, com consultores, com parceiros de negócio. Porque o que garante a nossa perenidade não é o nosso CNPJ, não é a nossa razão social, isso pode ser mudado. Né? Mas com quem você esteve, quem você tem contigo, quem você conseguiu preservar e ter tido filtro para entender quem que te interessa que permaneça contigo. Eu vejo essa história de o cara é um influencer, tem não sei quantas mil pessoas, milhões de pessoas seguindo ele. O que esse cara representa para a vida de um seguidor? Sonho, ilusão. Tá? Eu não conheço nenhum cara que está se ralando na profissão, está apanhando da vida e que seja influencer. É verdade. Você vende ali a mensagem, normalmente é ilusória. Sim. Né? E a gente tem que tomar um cuidado para que a carreira nossa não seja ilusória. Tá? A gente tenha passado, bati todas as metas, ganhei tudo que eu queria e até mais. Sim. Legal? E daí estou aposentado. Aposentou? Aposentou. No dia seguinte você não sabe o que você faz na sua vida. Crise depressiva, psicanalista. Brinquei logo no início que quem sabe da minha vida é psicanalista. Graças a Deus nunca precisei de um psicanalista. Legal. Mas por que não? Né? Porque eu entendo que eu sempre resolvi bem o que tinha que ser resolvido.
passei uns perrengues bons na vida, tá? A Alessandra é minha segunda esposa. O meu primeiro casamento tem um ciclo de vida, ele cumpriu o ciclo de vida. A minha primeira esposa é uma grande amiga que eu tenho, é confidente da minha atual esposa. Imagina. Caramba. Né? É coisa de cinema. De Escandinávia, né? Então, caramba. Mas porque sempre as coisas bem resolvidas, tá? Passei um perrengue de perder um filho com 28 anos num acidente de moto. É mesmo. E no dia seguinte eu estava trabalhando, tá? Desse primeiro casamento? E não porque o trabalho seja um ópio para mim. Você precisa ter mecanismos de defesa para o teu cérebro, para a tua mente. Porque senão tirando a vida particular, se você traz para a vida de negócio, qualquer oscilação de mercado, uma bolsa que bate lá embaixo, um dólar que bate lá em cima, você põe a mão na cabeça e fala, minha casa caiu. A gente adquiriu muita resiliência, a gente aprendeu como executivos, como líderes, a gente aprendeu um absurdo na Covid. Nossa. Mas muito. A vida de todo mundo foi reescrita. Né? Quem teve resiliência, quem teve capacidade de perceber o momento e se adaptar em tempo, não adianta uma notícia boa depois que já passou, tem que ser na hora. Quem conseguiu, tá aí, tá melhor, tá mais forte do que estava. Né? E aí, assim, estou voltando, né? A minha grande vitória, a grande conquista, eu entendo a minha vida a cada dia uma vitória. Eu sempre entendi isso e depois da Covid, todos nós devemos entender, né? Sim. A gente comemora cada dia que acorda porque eu perdi muito, amigo. Eu perdi um sócio. Caramba. Meu braço direito eu perdi na Covid em um mês internado. Né? Então, do mesmo jeito que eu perdi meu filho. Então, a nossa vida é muito curta, muito efêmera. Tá? E quais são os valores que vão te segurar? O que vai te manter trabalhando? Eu tenho 66 anos. Eu não enxergo... aposentado. Não, para. O que me mantém... Eu brinco com o pessoal, ainda estou com meio tanque, né? Ainda tenho combustível para rodar. Claro. Mas o que mantém, o que nos dá muita força, é estar dentro de um ambiente que você, de alguma forma, interferiu, que são pessoas que conseguem te apoiar, pessoas que conseguem, junto contigo, atingir um objetivo. Né? Entendi. E não você ficar isolado. Cara, muito legal, assim. Eu confesso que eu parei na sua fala quando você falou que perdeu um filho. E com 28 anos, acho que eu, o Cauê, a gente é pai também, e esse é um assunto que mexe comigo, assim. E, cara, como é que você conseguiu, logo depois de perder um filho, e seguir uma vida? E, tipo, isso não chegou depois, uma fatura, depois você, caramba, que tá pesado, perdi meu filho. Como é que foi pra você isso? Qualquer perda na vida da gente não é boa. Claro. Quando você perde um filho, na verdade, eu nunca tive a visão que eu perdi. Eu sempre tive muito claro que eu sei onde ele está. Não foi uma perda. Perda é algo que você não sabe onde foi parar. Tá? Então eu tenho convicção religiosa, minha família tem lastro religioso, creio em Deus. Sim. Tá? Então isso ajuda muito. Demais. Tá? Mas por essa formação minha leitura... não quero entrar muito nessa seara aí para não segmentar muito em questão de fé, mas eu nunca enxerguei qualquer descendente meu como propriedade minha. Está emprestado para mim. Eu sou tutor. Tá? O pai não sou eu. Tá? Através do movimento biológico, né, concebemos a criança tem vida, e chegou uma hora que o pai dele chamou ele. Então eu estava tutelando. Isso ajuda bastante a superar. Né? Assim, você transpor qualquer momento de crise, para pensar. Quanto mais você se conhecer, mais fácil. Totalmente. Eu tenho comigo uma coisa que é muito... Na minha cabeça é muito lógico, né? Mas talvez não funcione assim para todo mundo. Na minha cabeça não existe, olha, minha vida profissional, minha vida pessoal. Existe a minha vida e a parcela do tempo e da energia que eu emprego na minha atividade profissional e a parcela do tempo e da energia que eu emprego nas minhas outras atividades.
E eu vejo que elas possuem, assim, trocas valiosíssimas, né? Tipo de coisa, os valores que eu trouxe para o mercado de trabalho, eles vieram comigo, né? Dos meus pais, da minha experiência, da minha vivência. E muitas coisas que eu aprendo, muitos desafios que eu tenho como profissional, né? Colocando esse papel, esse boné de profissional, esses desafios, eu penso muito neles, converso muito com a minha esposa também sobre eles, de como que a gente usa essas mesmas ferramentas que a gente desenvolveu para a vida pessoal também. Eu acho tão assim, pequeno eu ter que... Vou segmentar, como se eu tivesse uma caixa de ferramenta para cada atividade. Na verdade, eu acho que a gente pode ter a mesma caixa de ferramenta e usar ela para finalidades distintas, né? Poxa, eu aprendo uma série de coisas como, sei lá, para mim é muito mais fácil falar sobre resiliência no mercado de trabalho, de aprender resiliência no mercado de trabalho pela minha vivência, né? E tem vivências como essa que você está trazendo, que você traz resiliência também da vida profissional. Então, a todo tempo a gente está fazendo uma dança das duas coisas. Isso me leva para a pergunta que encerra esse bloco da pauta sobre essa sua trajetória, que é, se teve algum desafio no meio do caminho que quase te fez, quase desistir de alguma coisa, quase desistir do meu objetivo. Eu faço toda essa introdução depois disso que você colocou, Igor, porque acho que é um pouco disso que você está trazendo, né? Você teve vários desafios, alguns ora profissionais, ora pessoais. Eu vejo que o Rego é a somatória de tudo isso. Então, algum desses desafios quase fez você, vou colocar minha chave em cima da mesa, parei. Teve algum momento desse na sua jornada? Nunca. Nunca nem me passou isso por cabeça. Sério? Não. Legal. Para você, a gente que está no mercado, enfrenta o mercado, é um mercado hostil, é um mercado, um nível de competição nem sempre leal, nem sempre igual, muita desigualdade. Se você não tem confiança no teu time, não é no Rego. Então, se eu não estou cercado de boas pessoas que eu possa confiar, aí eu teria medo. Eu teria pensado, vale a pena? Eu nunca tive isso. Entendi. Tá desde aquele início da acho que eu dei sorte, né? E nessa colocação que você fez na pergunta anterior, só voltando... À vontade. Eu acho que a gente precisa, como pessoa, seja em qual atividade for, seja em qual organização for, entender. Eu tenho uma jornada de trabalho, que é uma jornada de atividade. Eu não deleto todo o meu mindset no final do expediente e restarto ele no início do próximo expediente. Eu continuo com o mesmo mindset. O médico, ele é médico 24 horas por dia. O padre é padre 24 horas por dia. Ele não precisa estar rezando missa. Ele é padre. Sim. Ele não está rezando a missa, mas ele é padre. O médico não está no hospital, não está na clínica dele atendendo um paciente, mas ele continua médico. Se tiver um acidente na rodovia, ele como médico, ele tem a obrigação moral, para isso ele fez um juramento, de prestar atendimento médico. Sim. Mesma coisa o padre. Sim. Um padre que não faz uma extrema-unção num adventista, num budista, desculpa, ele não é o padre. Não é. Que deveria ser. A gente mantém o nosso mindset. O que a gente tem, indo na tua fala, que eu concordo, é o que eu sou resiliente na vida, mas não sou resiliente com o meu filho ou meu sobrinho que é drogado. Opa! O teu salário não paga a tua resiliência. Tua resiliência é uma característica sua. Perfeito. Pode ser desenvolvido, pode ser melhorado, mas a empresa não falou, 10% do teu salário estou te pagando para você ser resiliente. Não tem. E assim, embarcando nessa comentário de vocês, eu acho que a coisa que eu acredito também, que é muito assim, às vezes a gente
quer evoluir enquanto profissional, quer crescer enquanto profissional, estuda MBA, se especializa, mentoria e tal, não sei o quê. E às vezes a gente negligencia, né, ou abandona algumas outras áreas da nossa vida. Então, é muito comum, às vezes, uma pessoa que tem muito esse workaholic ali e tal, não sei o quê, ele deixa um pouco de lado a vida familiar dele. Ele não dá muita atenção para um filho que está com algum problema, alguma questão, ou a esposa e tal, não sei o quê. E às vezes isso vai acontecendo de encerrar um ciclo ali, sei lá, divorciar da esposa, ou o filho se afastar e tal. Eu tenho comigo, assim, que eu acho que todo sucesso que você tem no mundo profissional, vamos dizer assim, se você não tem um sucesso ali na sua família, eu acho que ele é um sucesso vazio, você está entendendo? Eu acho que a base nossa hoje é a vida familiar. Eu acho que se eu estou bem na minha vida familiar, eu acho que eu consigo enfrentar com mais força as outras questões que eu tenho na minha vida profissional, fazendo essas divisões, né? Eu também não acredito nessa divisão, igual você falou. Eu acho que é uma vida, que por parte de uma vida eu tenho, por exemplo, você falou aqui questão que para mim é um negócio que eu não consigo imaginar como seria hoje para mim uma situação dessa, perder um filho. Minha filha, se eu perder minha filha hoje, eu não consigo ter assim uma visão como é que eu faria para sair do outro lado lá, igual você teve, beleza, mas esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: se a minha vida familiar ela tem algumas questões que estão abandonadas ou então não está fluindo bem, afeta diretamente minha vida profissional aqui. Às vezes o Cauê sabe, eu sou uma pessoa muito expressiva, às vezes eu chego aqui e o Cauê já sabe, ele vem conversar comigo, vai, aconteceu alguma coisa lá na sua casa, tá tudo bem, tal, não sei o quê. Eu não consigo ter essa diferenciação de vida pessoal e vida profissional, por isso que eu acredito que é uma vida só e a gente tem que saber, e você falou do autoconhecimento, isso é muito legal, e tem muito tempo que eu decidi a mergulhar nesse oceano do autoconhecimento, porque a gente tem um padrão de viver ali na superfície, porque é confortável. Porque se você for mergulhar no autoconhecimento, tem coisas ali que te machuca, que te dói, então às vezes você não vai lá. Então, assim, pensando, concordando com toda essa fala de vocês, eu acho que é uma vida só, né? Que aí você tem, os sucessos que você tem nessa vida só, são somas de sucessos e conquistas que você vai ter no dia a dia, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, eu acredito muito nisso. Como a gente tem campos, né? Saúde física, né? Que é importante demais, né? Se você estiver adoentado, você não consegue viver, né? A saúde, a vida espiritual, que eu acho que é um pilar também muito importante, dependendo do credo, né? Como você falou, eu não vou ficar aqui falar muito o que eu acredito, né? Porque eu acredito nisso, o que você acredita, se for diferente do meu, não tem isso. Eu acho que você tem que seguir, eu falo muito pro Cauê, seja a sua crença, cuida da sua vida espiritual. Porque tem muita coisa também que pesa ali no espiritual e tal, que às vezes você tem que cuidar também. Da mesma forma, você tem que saber o que você tem que comer para não fazer mal para você na sua vida física. O que se alimenta ali, né, fazendo essa analogia na vida espiritual, também afeta os outros campos da sua vida. Eu acredito nisso, que o sucesso maior, vamos dizer assim, o sucesso profissional, se ele não vier acompanhado de um sucesso nessas outras campos que a gente está dividindo aqui, é um sucesso que não sustenta. Eu não teria passado por bons momentos que eu passei na minha carreira se eu não tivesse a minha esposa. Sim. Quando a gente ouve, como ouve essa semana, uma frase que, sinceramente, eu não acredito que a pessoa pense aquilo, eu acho que ela falou sem pensar. Concordo. Foi infeliz dizer que não se imaginar, Deus me livre de ter uma CEO, mulher, né? Eu penso exatamente o oposto. Eu também. Tá? Mas você sente com as pessoas, e no mercado você sente muito, pessoas inseguras, tá? Que fazem força do cargo, fazem a tal da carteirada. O que você está falando eu não entendo, não quero atender, sou bom o suficiente para nem querer gastar energia com isso. Deixa eu te mostrar meu crachá. Olha quem eu sou, compra-se. CEO, né? De não sei lá da conta. Aí você vê que quando você vai analisar, são pessoas, bem nessa linha que você está falando, equilíbrio, né? Eu preciso ter equilíbrio. Sim. Preciso ter equilíbrio do saber, de como aplicar,
o que é a minha vida particular, o que é a minha vida profissional. Quando tudo está equilibrado, vento de popa e vai embora. A coisa flui. Muito bom, Regu. Agora a gente falou sobre passado, falamos sobre presente, vamos conduzir a pauta para um momento futuro agora. Para mim, é o campo que eu mais gosto, né? Porque a gente tem liberdade criativa completa, né? Aqui. Fazendo uma futurologia, visão do Regu para o futuro, vamos aterrissar um pouco mais aqui em logística, mas pode falar para o profissional como um todo. Qual é, Regu, assim, a sua visão de futuro sobre possíveis ameaças ou oportunidades que o mercado vai trazer com tudo isso que está acontecendo hoje, os desdobramentos disso que você vê no futuro? Pode ser para a logística, para a gente aterrissar, ou sinta-se à vontade para falar para executivos no geral. Em 2020 para 2021, foi estabelecida a logística 5.0. A 5.0, ela entende como pré-requisito que a logística 1.0 começou pós-guerra da Coreia. Então era tudo muito básico e veio evoluindo. Ela migrou de logística 1.0 para logística 2.0 depois de 30 anos. Da 2.0 para 3.0 depois de 20 anos. Da 3.0 a 4.0 precisaram de 10 anos. Da 4.0 para 5.0, 10 anos. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer, a evolução, ela não é linear. Tá? A gente tem, falando de futurologia, que não é tão futurologia assim, já estamos vivendo, a logística 5.0, o que ela faz? Ela faz uma interligação entre homem e máquina. Tá? Estamos falando de cobots, de robôs. Tá? Onde o robô ele faz o trabalho em armazenagem ou numa indústria 5.0, ele faz o trabalho que não agrega, não é necessária inteligência. O movimento é mecânico. Pega daqui, põe aqui. Não precisa ser um ser humano pegando. Então o ser humano vai lá pegar a garrafinha de um energético qualquer, ele consegue pegar 2 garrafinhas por vez, numa esteira e pôr numa caixa. A máquina vai lá, pega 12 de uma vez e põe as 12 numa caixa. Ficou mais eficiente. Que inteligência a máquina está trazendo nesse processo? Nenhum. Então, com isso, a gente faz um deslocamento de pessoas que faziam esse tipo de trabalho, deslocando para outra área de atividade dentro da empresa que requer inteligência, não mecanismo. Sim. Além disso, a logística 5.0 ela traz muito forte o conceito ESG, tá? Que é trazer preocupações de meio ambiente, de sociedade, de governança, porque tudo isso impacta a qualidade de vida do funcionário. Então a grande mensagem para quem está entrando no mercado de logística agora é: ficará cada vez mais agradável você trabalhar numa empresa de logística, porque ela está mais preocupada como é que está o teu ambiente, como é que está a tua saúde, a tua qualidade de vida, a tua felicidade, tudo que a gente falou, tua vida lá em casa, como é que está. Você vem trabalhar com prazer, você fica olhando no relógio, desesperado que não chega a hora de bater o ponto e você ir embora. Então, isso falando em armazenagem é o futuro. Tá? Já está aí, já está na porta. Isso traz para o mercado uma preocupação, para o profissional, uma preocupação: vou perder meu emprego. Uma máquina vai assumir meu lugar. Sim. A resposta para dar conforto: vai. No lugar que você está hoje. Se mexa. Então, qual é a minha orientação para esse mercado? Esse final de semana eu estava dando uma palestra numa convenção de uma empresa, uma convenção anual de logística. Eu estava comentando isso. Você quer estabilidade no emprego? Quer, não quer? Quer. Se capacite. Você não vai fazer o ano que vem a mesma coisa que você está fazendo hoje, porque corre o risco de acabar o seu cargo. Não tem mais essa posição. Até brinquei com o pessoal, perguntei para eles, era uma turma grande, de faixas etárias bem diferentes, eu falei: é que nem o caso do emprego do assessorista. Daí eu vi que todo mundo ficou com cara de paisagem para mim, né? Falei: quem sabe o que é um ascensorista? Às vezes ninguém sabe, né? Uma senhora fez assim, bem tímida, tipo: putz, será que eu vou falar? É uma bobagem. Pegou elevador. Então, o cargo se extingue
na medida em que, para fazer o que aquela pessoa faz, um mecanismo qualquer consegue fazer. Sim. Hoje você se identifica numa recepção de um prédio, falou onde vai, com quem vai falar, você recebe um QR Code ou um cartão, você chega na porta do elevador, você não precisa nem acionar, o elevador já vai te informar, para você, elevador B. Você fica lá na porta, não aperta nada, sobe, desce, No andar, tranquilo. né? Uhum. Então, não adianta ser reacionário e não pode ser que acabe. Vai acabar. Você precisa se qualificar. Uhum. A inteligência artificial vai substituir pessoas, aquelas pessoas que não se qualificaram, Sim. que se estacionaram. Aí não tem jeito. Do ponto de vista de transporte, tá? Eu acho que o caminho não tem volta, é caminho de redução de pegada de CO2, de veículo elétrico ou híbrido, se preocupando muito com cada vez mais redução de transporte, menos consumo de pneu, menos tempo com risco de acidente. Trechos, né? Tá? Menores. Né? Uma revisão em multimodais. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade, porque a gente tem dimensões continentais e a gente não consegue um bom interrelacionamento nas modalidades de transporte, os modais. A gente tem um marítimo que não conversa bem com o ferroviário, que por sua vez não conversa com o rodoviário, e a gente tem grandes safras que a gente precisa escoar, e não se tem grandes plantações em área portuária, no interior do país. Isso é um grande desafio. Então, basicamente, os desafios são conhecidos. Eu entendo que o que depender do empresário, das equipes dos empresários, das empresas, a gente consegue sair do outro lado. A gente tem um componente, um fator aí que a gente não consegue grandes influências, a gente influi muito, que são decisões governamentais. Né? Na verdade, decisões de Estado. O Brasil tem uma dificuldade em confundir uma decisão de Estado com uma decisão de governo. A gente só resolve esse problema de modalidade, de intermodalidade, com uma decisão de Estado. Porque você construir ou reformar uma linha férrea, ou criar um porto novo, ou melhorar a qualidade das rodovias, a maioria esmagadora das nossas rodovias, é absurda a quantidade percentual, é terra, não tem pavimento. Não. Isso não dá para se resolver num período de governo, mesmo que o governante se reeleja. Tem que ter um planejamento de médio e longo prazo, não tiro curto. Tá? Então isso fragiliza a gente muito, faz com que o custo do Brasil vá lá para cima, e o custo do Brasil fica muito evidente quando se presta atenção na logística. É muito mensurável, é muito tangível, mas é muito mais do que isso. É infraestrutura, em que a logística ela só manifesta o problema, mas o problema não é a logística, é como que eu executo a logística se eu não tenho uma infraestrutura básica. Se eu tenho uma carreta, que eu tenho certeza que de 2 viagens que ela faça carregada para um porto, trazendo produção agrícola, por exemplo, do centro-oeste para o porto, a cada viagem ou a cada 2 viagens, eu vou ter uma quebra séria no meu equipamento, no meu caminhão, por conta de problemas de infraestrutura de rodovia. Isso é custo. Tá? Então, enquanto a gente tiver essa deficiência, isso é histórico, tá? Desde que eu me conheço por gente, a gente tem essa visão míope, tá? De governo, de que problemas devem ser resolvidos e serem visíveis enquanto do meu mandato. Então, os problemas crônicos realmente, que são mais estruturantes, tá? Esses a gente não tem controle. Com a questão de globalização, pode ser que o Brasil, por conta de exemplos externos, mude a maneira de ser o mindset. Mas, veja, agora que nós estamos nos preocupando e ter um grupo de estudo para queimada, para controlar isso no meio ambiente, então, será que a gente não está atrasado? Desde quando existe isso?
A gente acabou de passar por um momento complicado, onde o governo anterior, algumas pessoas do governo anterior, ficavam míope a isso. Era invisível. Vai embora, queima, a gente não está vendo. Vai aumentar a produção agrícola. Onde tem mata, nós vamos botar gado, nós vamos botar soja, nós vamos abrir uma fronteira. E dentro dessa visão de hoje, de se montar um comitê, um grupo para proteger o meio ambiente através de queimada, que na verdade você não está protegendo o meio ambiente, você está protegendo a nossa vida. Né? Veja aí o nível de poluição que a gente viveu. Eu vivo em São Paulo. São Paulo, há poucos dias, foi escolhida a cidade com maior poluição do mundo. A gente não conseguia respirar dentro da cidade. Mas não foi só poluição gerada em São Paulo. Isso veio fumaça de queimada de todo lado. Então, eu acho que o Brasil ele tem não é o político, é o brasileiro, tá? Na minha leitura, o político ele é o representante da sociedade. Se você acha que a tua camada política é da pior espécie, se preocupe, porque pode ser que a sua sociedade seja da pior espécie. Lá é o reflexo. Né? Como os objetivos para ações estruturantes, macroeconômicas, do jeito que é feito, a gente tem a leitura de que não é legítimo. E o que não é legítimo não para em pé. Então não dá para apostar. Ah, vai melhorar daqui. Não é ser pessimista. Tá? Se tem um cara que não é pessimista, sou eu. Mas eu também não gosto de me iludir. Tá? Já passei da idade de ser criança. Então, qual é a contingência? A logística ela vai viver nos próximos anos, seguramente, um grande exemplo de contingência. E para desmistificar, a gente tem, como colonizado, a gente tem a visão de que grandes centros econômicos, com países que têm mais idade, mais maturidade do que a gente, performam melhor em tudo e qualquer coisa. Não. Eu e minha esposa, a gente contraiu o Covid. Era um Réveillon, a gente foi passar o Réveillon na Itália, eu estava hospedado na França, próximo da fronteira. Quando voltamos foi um strike. Todo mundo que estava, a gente estava em 4 pessoas, cada dia um foi tendo Covid. Aí precisamos de serviço de saúde. Que saudade do SUS. Sentiu falta? Eu não estava num país africano, eu estava na França. Eu estava na segunda maior cidade da França. Então o nosso sistema de saúde, ele é muito bom comparado a outros países do mundo. Sim. Tá? Eu estou usando saúde como exemplo. Tá? Não é plataforma minha eleitoral, até porque eu não sou candidato a nada. Mas a gente, em momentos de reflexão, a gente deveria olhar um pouco mais o que a gente pode fazer da nossa parte para melhorar. Todos nós temos capacidade de ajudar, seja como for. O pouco que ajude, a soma de poucos, ganha muita força. É isso. E a gente tem uma predição, uma preferência muito forte. É mais gostoso criticar, falar mal. E daí você pega um país que hoje está polarizado, politicamente, hoje já há um bom tempo, vai permanecer ainda assim um bom tempo. A gente tem o maior mercado consumidor do mundo, os Estados Unidos, que também está num momento polarizado. A gente vê um momento de conflagração violenta mundial, as coisas estão mudando. Nós estamos virando um ciclo. Né? A gente precisa se proteger. Então, nós como logística, se a gente esperar que por decisão do nosso governo federal, por decisão de ONU, por decisão de Unesco, de quem quer que seja, a coisa vai mudar? Não vai. Não vai. Então, assim, eu não vejo momentos tão ruins pela frente que a gente não possa transpor. Sempre tem desafio. Sim. A gente sempre consegue sair do outro lado, vamos conseguir de novo. Tá? Mas haverão mudanças. Tivemos um impacto violento. A logística sentiu muito forte a chegada do cloud. Sim. Isso quando chegou para a logística, todo mundo põe a mão na cabeça, ninguém sabia o que era isso. E a gente tem o hábito de temer o que não conhece. E hoje, o que a gente vê, quem teve medo de ser feliz. Porque ficou muito mais econômico, muito melhor,
mais seguro. Nosso TCO foi lá para baixo e não é uma questão de transferir responsabilidade. É uma questão de dar a autonomia para quem tem capacidade e proeficiência. Quem garante segurança de acesso a dados. É alguém que só faz isso, ele vai garantir com muito mais qualidade do que eu, porque esse negócio, essa atividade não é core da minha empresa. Sim. Então o mercado, eu acho que está muito setado nisso. A gente está sofrendo um amadurecimento muito rápido. Está acelerando muito. Sim. Há uns anos atrás eu estive na China e eu fui com o mindset de fotos que a gente via na época de Veja, né, que isso fica na tua cabeça. Então a Praça da Paz com sei lá quantos milhões de bicicleta preta, todas iguais, né? E cara, tinha já eu precisei de uns 30 minutos para me chamar a atenção. Que eu andando em Beijing, eu não via bicicleta. E passou uma Ferrari. E cadê as bicicletas? Passou uma Porsche. Então, o país deu um salto quântico. Ele não teve uma maturidade orgânica. O país se enriqueceu muito rapidamente. E etapas foram queimadas para o transporte. Então, hoje, você tem, na China, de modo geral, você corre o risco de você ver um cara da minha idade guiando uma Porsche, uma Ferrari ou um carro qualquer de alto valor, e eu sou analfabeto. Eu queimei etapas. Enriqueceu, mas... O Brasil não queimou etapas. Tá? O Brasil não está estacionado. O Brasil está evoluindo muito, especialmente em logística. A gente está par a par com os maiores mercados de logística, tá? Em produtividade, em eficiência, em baixo custo logístico. O que nos quebra as pernas na logística é custo Brasil. Uhum. Mas se não tivesse o custo Brasil, a gente tinha uma eficiência, uma eficácia e uma eficiência muito grande. Uhum. Então eu vejo com bons olhos o futuro. Que legal. Acho que matou as duas. Matou as duas, porque assim, eram duas perguntas, uma sobre o futuro e outra das habilidades, né? Dicas das dicas para os profissionais. Então, acho que assim, a gente... Um caminho que eu vejo para o empresário brasileiro, que de alguma forma ele se relaciona com logística. Todos nós sofremos influência direta de logística. Todos nós, se não houvesse logística, você não teria FLV, fruta, legume, verdura fresca no supermercado. Né? Você teria grandes dificuldades para ter aquele vinho que você quer tomar no final de semana, à noite, que acabou de receber parente imprevisto, e cadê o vinho? E você agora... Em São Paulo, você pede um vinho, onde eu moro, existem fornecedores de vinho que eu abro o pedido pela internet, em 2 horas está na porta da minha casa. Caramba! É muito bom. Tem várias empresas de supermercados em São Paulo, amigos meus são diretores de logística lá, que em 4 horas, feita a tua compra pela internet, você está recebendo a tua compra do supermercado na tua casa. Tá? Então, muito eficiente. A maneira que o empresariado, que as pessoas que trabalham com logística, ou na verdade que trabalham com qualquer segmento, mas falando aqui do meu quadrado, que é logística, quando você se associa, você ganha força, você ganha visibilidade. Então, eu sou vice-presidente na Bralog, não porque eu tenha folga na minha agenda, eu quero arrumar alguma coisa para ver o tempo passar, mas porque eu acredito muito nesse tipo de associação. Uhum. Não tenha dúvida que o grupo tem muito mais força do que as partes isoladamente. Uhum. E lá a gente consegue fazer uma interferência mais efetiva junto ao governo federal, junto aos órgãos regulamentadores, tá? Pela força do quem é a Abralog. Então nós temos lá empresas de todos os portes que atuam em qualquer área de atividade que esteja ligada à logística e a gente consegue defender com maior eloquência um pleito junto ao governo federal. Por conta disso, tem muita coisa que depende de um deputado. Ele abraça a causa de um senador. Né? E não adianta você ficar gritando isoladamente, dando uma de Dom Quixote. Né? Você precisa realmente
se fortalecer. Sim. E a gente tem conseguido alguns avanços fantásticos. A gente fez o ano passado, a primeira semana de Encontro ESG, e, cara, você precisa ver quantas empresas que participaram e que estão acelerando agora esse ano já na implantação da cultura ESG. Legal. A gente vai ter a segunda semana agora em outubro. Quando eu olhei outro dia a lista de quem já está inscrito, nossa, 3, 4 vezes maior do que foi o ano passado. Legal. Isso é um processo de construção, né? Sim. Sim, até vou pegar carona em algumas falas. Você trouxe a questão do associativismo, quer dizer, como a gente se associa para conseguir fazer frente ao governo federal, fazer frente aos regulamentadores, ao legislativo e tudo mais. Acho que é um caminho. E outra coisa que é muito importante, que você disse em uma outra resposta, porque a gente gosta muito de criticar, né? E não faz. Então, acho que o associativismo é também sobre não gostar de criticar e lá fazer, porque é muito, eu vejo em setores diferentes, não, porque essa legislação foi feita sem chamar a iniciativa privada para tecer sua opinião técnica. Tá bom, e por que você não se associou? Por que as associações que você tem, então, nesse setor não foram lá fazer frente técnica? É óbvio que tem várias vezes em que elas vão, mas não encontram, né? As pessoas não querem que elas sentem à mesa, que elas tenham voz. Mas quantas coisas, quantas regulamentações, normas, leis, qualquer outra coisa que o valha, que se as entidades tivessem participado, que a gente ia ter uma efetividade maior, uma execuibilidade maior, porque tem muita coisa que é pensada sem convidar, né, sem um entendimento de causa. Há pouco a gente estava até falando sobre algumas, especificamente no setor de saúde, né, de farma. Então, assim, é muito importante o movimento do associativismo também de levar consciência técnica, vamos chamar assim, para as pessoas que estão construindo esses mecanismos que ajudam a gente como Estado a sair do ponto A para o ponto B. E que esses mecanismos só vão ser válidos se as entidades, se o associativismo estiver presente para ajudar a gente a construir, sabe, coisas que sejam, de fato, que conversem com a realidade do setor, que entendam os anseios, os desafios, as dores atuais. Senão a gente vai ficar fazendo aquele conjunto de leis que o brasileiro adora sempre dar um jeitinho. Talvez esse jeitinho até seja em função disso. São legislações que são inexequíveis, estão totalmente descoladas da realidade, né? Mas aí a gente talvez vai entrar numa outra seara, né? A gente, no dia a dia, a gente tem, todo dia aparece um trade-off para você, né? E a associação, lá na Bralog, a gente viveu nesse episódio, essa catástrofe que a gente teve no Rio Grande do Sul. Sim. Conversando com as pessoas, nossa, mas isso aqui o governo do Rio Grande do Sul deveria resolver o problema dos caras. Não, isso aqui é o governo federal que tem que resolver. Isso aqui, nossa, é difícil, isso aqui é complicado. A nossa associação, através pilotado pelo nosso presidente, o Pedro Moreira, ele, pelo telefone, ele foi ligando para associados. Não vou falar o nome, porque com certeza eu esqueceria alguns, eu seria injusto. Mas grandes redes de varejo que têm CD na região vizinha, grandes transportadoras, nós mandamos uma pancada de canetas. Enquanto eu estava se discutindo quem deveria estar quem ajudar apoiando, quem? A gente já estava mandando comida, alimento, água, roupa, medicamento e, cara, ração para cachorro. Então, assim, só de ligar, exemplo também é importante. Uma associação que seja, do mesmo jeito que agora há pouco eu te falei que o político ele te representa, então toma cuidado com quem está representando, né? A mesma coisa a associação que você está ligado. Ela só preconiza, ela só sugere, ou ela, se precisar um hands-on, ela atua. Sim. Tá? E logística tem por obrigação fazer isso, porque a gente é muito operacional, não é só intelectual. Sim.
Então você preconiza tudo e na hora de fazer você tem problemas logísticos para fazer. A gente transpôs isso. Foi um exemplo bem recente que a gente vivenciou, que eu achei super positivo. Né? Muito legal, muito legal. Mais eloquente que muito discurso. Isso. E assim, eu acho que foi fundamental aí esse momento, né, pessoal, até a questão de sobrevivência, assim, esses apoios mais rápidos. O negócio falou, ligou ali e tal, não teve que ficar qual a burocracia, quem que vai. Ser pragmático, né? A gente viu muita pessoa física também entrando e ajudando com dinheiro, com carreta mandando. E todo esse movimento, né, nacional que teve de comoção e ação e a logística foi muito relevante nesse processo aí, né? Recente aí, que você, ainda mais você, trazendo aqui para nós essa me cortou o coração, porque a cidade que eu nasci acabou. Totalmente coberta d'água, né? Eu sou um predestinado, porque imagina, meu sobrenome é Rego, nasci em Pelotas e estudei um período curto em Campinas. Imagina se eu sou vítima de bullying ou não. E daí vendo Pelotas debaixo de muita água, nossa, foi de cortar o coração. Sofreu pra caramba. E graças a Deus a gente saiu do outro lado e está sendo reconstruído. Rego, se você pudesse voltar lá para o início, depois de todas essas histórias que você pôde viver, encontrasse o Rego lá do começo, aquela pergunta de encerramento bem clichê, mas poderosa. O que esse Rego de hoje diria pro Rego de ontem lá no começo? Vai em frente no amarela. Vai dar certo. Legal. Muita coisa aí. É o que eu falei. Agora tem que decantar, né? Rego, muito obrigado. Gustavo, muito obrigado. Foi um excelente bate-papo. E vou fazer uns recadinhos finais aqui para a gente poder encerrar. Então, este episódio e outros episódios estão disponíveis no nosso canal no YouTube ou no Apple Podcasts e no Spotify. Eu peço para que vocês se inscrevam para poder receber em primeira mão todos os nossos conteúdos e que também que vocês avaliem o nosso conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. Obrigado por chegar até aqui com a gente. Valeu!